Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí. Estudaremos em partes e faremos exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, também como os promocionais contendo outras temáticas cobradas neste concurso, como a lei orgânica do município de Itaboraí e a história desse município. Então, em breve, quando esses simulados estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição desse vídeo. Eu também irei disponibilizar um curso contendo videoaulas no formato de módulos com os conteúdos comuns. Também, quando estiverem organizados, também colocarei os links na descrição desse vídeo. Então, é fundamental para você acompanhar todos os lançamentos aqui no canal, tanto de vídeo quanto de material, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E também nos acompanhe no Instagram do canal com @ensinoemação. Bom, é isso, bora começar! E vamos continuar o nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí, falando sobre o direito de petição. Bom, o direito de petição é assegurado ao funcionário, né? O funcionário ele tem o direito de requerer ou representar. E você peticionar a um órgão público é você solicitar o órgão público, requerer o órgão público para você esclarecer determinada situação, para que você consiga esclarecer, para que você consiga defender algum direito. Então, todo cidadão tem esse direito de requerer, sim, ao órgão público, à administração pública. E o requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhá-lo por intermédio do superior hierárquico imediato ao funcionário. Então, a autoridade competente, ela recebe esse requerimento e decide sobre ele, ou encaminha, né, para o superior hierárquico imediato ao funcionário. O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que expedir o ato ou proferir a primeira decisão, não podendo ser renovado. O que pode acontecer é que você, cidadão, fez ali o seu requerimento, né, fez a sua petição, e o seu pedido, ele não atendeu aquilo que você estava esperando. E aí você pede um pedido de reconsideração, você pede para poder reconsiderar aquilo que você solicitou. E esse pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que proferiu a primeira decisão. É para que ela analise novamente, para que ela decida novamente, não podendo ser renovado, tá? A reconsideração uma única vez. Bom, o requerimento e o pedido de reconsideração, eles serão despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias improrrogáveis, tá? Então, existe um prazo para que tenha essa análise em relação tanto ao requerimento, né, quanto à reconsideração, que é para você analisar novamente. Eles serão despachados em 5 dias e decididos dentro de 30 dias e não é possível prorrogar. Será que eu posso pedir recurso? Pode, caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração e das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos, tá? Então, eu também não concordei com a decisão, né, da reconsideração. Eu pedi para analisar novamente e continuo não concordando com essa análise. Aí você pede o quê? Recurso desse indeferimento da reconsideração ou das próximas decisões, dos recursos, das decisões dos outros recursos. E aí, nesse caso, não vai ser mais aquela instância que vai analisar, né, o seu requerimento, e sim será dirigido uma autoridade imediatamente superior àquela que expediu ou proferiu a primeira decisão, para que fique imparcial, né? Porque ela está sempre lá negando, indeferindo. Então tem que ser uma diferente, tem que ser aquela imediatamente superior para que você tenha ali uma segunda opinião, digamos assim. Falando em prescrição, o direito de pleitear na esfera administrativa prescreve em 5 anos quanto aos atos que decorrem de demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho, tá? Então, eu fiz um requerimento porque eu fui demitida e eu não considerei justa essa demissão, tá? E aí eu fiz um requerimento para poder analisar, para poder reanalisar essa situação. Esse requerimento, ele vai prescrever esse direito de pleitear, na verdade, o direito que eu tenho de pleitear esse requerimento, prescreve em 5 anos, nesse caso, no meu caso, que é um caso de demissão, ou no caso de cassação de aposentadoria, disponibilidade, ou que afete interesse patrimonial e créditos resultantes de relação de trabalho. Esses casos mais complexos demora mais tempo para poder prescrever. Prescrever seria perder aquela validade, digamos assim. Nos demais casos, prescreve em bem menos tempo, prescreve em 120 dias. Vamos falar da acumulação. As vedações de acumulações de cargos ou funções são as estabelecidas na Constituição Federal e Estadual. Nós vimos isso, se eu não me engano, na lei orgânica, que falava sobre a questão, né, da acumulação de cargo
que, em regra, você não pode acumular cargo público. Temos algumas exceções, né, como, por exemplo, 2 cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horário, por exemplo. Tá? E aqui ele também está falando sobre acumular, né, em relação a algumas pensões e proventos. Tá? Por exemplo, não se compreende na proibição de acumular, nem está sujeito a qualquer limite, a percepção conjunta de pensões civis ou militares, pensões com proventos de disponibilidade, aposentadoria, jubilação ou reforma e de proventos resultantes de cargos legalmente acumuláveis. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: você pode acumular, tá? Pensões civis ou militares, porque aqui tá dizendo, não se compreende na proibição de acumular, tá? Então, você pode sim acumular pensões civis ou militares, você pode sim acumular pensão com provento de aposentadoria, por exemplo, né? Você, sua pensão mais o provento, você está ali aposentado, mais o seu provento, né? Que é o seu vencimento, é um vencimento do inativo. Proventos de cargos legalmente acumuláveis, tá? Proventos de, você está aposentado, são cargos legalmente acumuláveis, são 2 matrículas de professor, então você pode acumular esses proventos. Agora, aqui é dito que o servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento e comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Aí é outra história, porque aí o servidor ele está ali ocupando 2 cargos efetivos licitamente, ou seja, dentro da lei, são 2 cargos que permitem essa acumulação, como, por exemplo, ele está acumulando 2 cargos de professor. Tem compatibilidade de horário, ok, a lei permite isso, beleza. Só que aí ele pegou um cargo comissionado, que é aquele cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração, beleza. Só que aí, a partir do momento que ele assume esse cargo comissionado, ele vai ficar afastado de ambos os cargos efetivos, ok? Ele fica ali atuando integralmente no cargo comissionado. Mas ele não está abrindo mão do cargo efetivo dele, veja bem. O cargo efetivo dele é a segurança dele, os cargos efetivos, no caso, né? É a segurança que ele tem. Quando ele for exonerado desse cargo comissionado, que é um cargo de livre nomeação e exoneração, ele reassume, né, esses cargos efetivos, porque ele tem estabilidade. Vamos falar dos deveres do funcionário? São deveres do funcionário assiduidade, ser assíduo, ou seja, ser frequente, comparecer ao serviço público. Discrição também é um dever do funcionário. A discrição muito no sentido de que você vai ter contato ali com assuntos, com informações que muitas vezes elas são sigilosas, tá? E você tem que ser discreto, você tem que ter ali um cuidado em relação a como você vai abordar esses assuntos, sabendo que você vai ter ciência de certos assuntos em razão do seu cargo. E aí você vai ter que ter um cuidado para manter o sigilo dessas informações. Temos também a pontualidade, né, que você chegar no horário correto e também não sair antes da hora. Temos a urbanidade, tratar as pessoas com urbanidade, com respeito. Temos a lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir. Ser leal à instituição que você está servindo, né, que você está ali à frente, você está ocupando um cargo público dentro de uma instituição. Então você tem que ser leal àquela instituição. Tá? Leal no sentido de que tem que respeitar a hierarquia, por exemplo, tem que ter um comprometimento em relação às suas funções. Bom, também observância das normas legais e regulamentares, sempre agir de acordo com a lei, com as normas, né, que estão ali regendo a sua conduta dentro daquela instituição. Também obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Então você vai sim obedecer às ordens superiores, né, respeitando a hierarquia. No entanto, se elas forem ilegais, você não vai obedecê-las, obviamente, tá? Você, nesse caso, você deve levar essa informação, essa irregularidade ao conhecimento das autoridades superiores, para que elas tomem as devidas providências. Também zelar pela economia e conservação do material que lhe foi confiado, tá? Então, ter um cuidado em relação ao material, ao manuseio do material que você tem acesso em razão do seu trabalho, conservar esse material, né? Utilizar esse material com zelo, com cuidado. Também manutenção em ordem no assentamento individual de sua declaração de família. Então, manter atualizada a sua declaração de família no seu assentamento individual. Isso também é um dever do servidor. Também a frequência a cursos regulares instituídos para aperfeiçoamento e especialização. Você frequentar os cursos que são necessários para que você se mantenha ali atualizado em relação às suas tarefas, às suas atividades. E também informação à autoridade superior de irregularidade de que tiver ciência em razão do seu cargo, que tem a ver com aquela questão de você não obedecer
ordens que sejam ilegais. Se você tiver ciência de ordens que sejam ilegais, você tem que levar essa informação à autoridade imediatamente superior para que ela tome a devida providência. Vamos falar das proibições? Ao funcionário é proibido o quê? Referir-se de modo depreciativo em informação, despacho ou parecer às autoridades e atos de administração pública ou censurá-los pela imprensa ou qualquer outro órgão de divulgação pública, podendo, porém, em tratado assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço com ânimo construtivo. Aqui ele está chamando a atenção para se ter um cuidado da forma como você se refere às autoridades superiores, tá? Da administração pública. Se você pode ter ali críticas, você pode até ter as suas questões com as autoridades superiores, tá? Porém, quando você está ali fazendo um despacho, um parecer, você está ali tendo uma comunicação formal com essas autoridades, você tem que ter um cuidado em relação a como você vai fazer isso, tá? Você não pode se referir de forma depreciativa, ridicularizando, debochando. Então, esse tipo de linguagem não é aceita, isso é proibido, tá? Mas eu tenho críticas. Ok, você tem críticas. Você pode fazer essas críticas desde que seja num tratado assinado, que você critica do ponto de vista doutrinário, que você tenha ali um embasamento técnico para isso, ok? Também retirar, modificar ou substituir qualquer documento do órgão municipal com o fim de criar direitos ou obrigações ou de alterar a verdade dos fatos. Então, você ali alterar o ambiente do seu trabalho, substituir um documento, modificar, alterar um documento para você mudar um cenário, para você mudar um desfecho, criar direitos, criar obrigações, né? Antes não existia isso, mas você modifica aquele documento para você criar algo com esse objetivo, com essa finalidade, para você alterar uma verdade, para você alterar um fato. Aí, nesse caso, você está cometendo o quê? Uma proibição, você não deve fazer isso. Também, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função. Então, você se aproveitar do seu cargo para você conseguir tirar algum tipo de proveito, algum tipo de vantagem, tá? Também é proibido. Coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza partidária, tá? Então, tentar ali coagir subordinados. Eu sou chefe imediato de 30 subordinados. Então, eu vou ficar ali coagindo eles, aproveitar que eu sou chefe, coagindo, ficar persuadindo para que eles se afiliem ao partido que eu faço parte, tá? Isso está errado, isso não pode. Também exercer comércio ou participar de sociedade comercial ou industrial, exceto como acionista, cotista ou comanditário. Então é proibido, tá, aos funcionários públicos exercer comércio e participar de sociedade comercial e industrial, tá? Não pode exercer comércio e participar de atividade comercial e industrial. A não ser que você esteja na condição de acionista, né? Você tem ali algumas ações, cotista ou comanditário. Nessas situações, sim. Mas você estar à frente de um comércio, de uma sociedade comercial e industrial, não pode. Também praticar a usura em qualquer de suas formas. A usura é você cobrar juros abusivos, tá? Em relação a alguma dívida. Então, praticar a usura até mais lembra um pouco a questão do agiota, sabe? O agiota que ele vai cobrar ali juros abusivos para você, né? E você vai ficar ali na mão dele e você vai ficar numa dívida eterna com ele. Então, é mais ou menos essa perspectiva aqui da usura. Aí você imagina o quê? Você imagina a administração pública agindo como se fosse um agiota. É isso que quer dizer aqui. É a administração pública te cobrando taxas abusivas, tá? Evidentemente, isso é proibido. Também pleitear como procurador, responsável ou intermediário junto aos órgãos municipais, salvo quando se tratar da percepção de vencimento, remuneração, provento ou remuneração de qualquer espécie, de consanguíneo ou afim até o 2º grau civil. Então você não pode pleitear como procurador, intermediário, assim, alguém te deu plenos poderes para você intermediar sobre aquela pessoa, em nome daquela pessoa, junto a um órgão municipal, tá? Você não pode pleitear em nome de outra pessoa, a não ser que seja por conta de percepção de vencimento, remuneração, provento, de um parente seu, de um consanguíneo seu ou afim até o 2º grau civil. Também exigir, solicitar ou receber para si ou para outra em propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie em razão do cargo ou função ou aceitar promessas de tais vantagens. Evidentemente, tá? Aqui é você tentar se dar bem, conseguir assim aceitar presentes, vantagens para você conseguir ajudar aquela pessoa, encontrar um caminho mais fácil para aquela pessoa, né? Eu te ajudo aqui, eu consigo encurtar o seu prazo, mas aí em troca você me dá ali um valor a mais, por exemplo, tá? Isso é o que, gente?
Isso nós sabemos o que é isso, né? Você está recebendo o quê? Você está recebendo propina, vantagem. Mas o valor foi pequeno. Não importa se o valor foi pequeno, tá? O valor pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser alto. Isso é você o quê? Receber propina, vantagem. E se valer disso por conta do seu cargo. Então, a partir do momento que você se coloca nessa posição de receber qualquer vantagem, presente, comissão, propina, para poder facilitar a vida de alguém, já que você trabalha ali naquela repartição pública, que você, digamos que tem poderes, entre aspas, para poder facilitar determinados assuntos, aí você está fazendo o quê? Você está cometendo o quê? Uma proibição. Também não pode revelar fatos ou informações de natureza sigilosa, de que tenha ciência em razão do cargo ou função, salvo quando se trata de depoimento em processo judicial, policial ou administrativo. Então, mais uma vez, a gente entra naquela importância da questão sigilosa, que você acaba tendo ciência porque você está ali, você está naquele ambiente. Então, muito por conta do seu cargo, você acaba conhecendo de algumas informações sigilosas. E aí você não pode revelar essas informações, tá? Se elas são sigilosas, você não pode revelá-las. Tá? E aí, se você fizer isso, está cometendo uma proibição, ok? Você só pode fazer isso quando se tratar de um processo judicial, policial ou administrativo. Também deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada. Isso também é proibido. Você simplesmente não comparecer ao trabalho e não justificar. Também empregar material e bens do município em serviço particular ou, sem ordem da autoridade competente, retirar objetos da repartição. Então você pega ali um bem do município que você acha que é teu, porque você usa aquele bem e você acha que é teu. Gente, não é assim. Você está usando aquele bem, mas aquele bem não é teu. Você está utilizando porque você está investido numa função pública, ok? Mas aquele bem não é seu, não é do indivíduo, e sim do cargo. É sim para que você consiga, né, exercer aquele cargo plenamente. Você precisa dos instrumentos para isso. Mas é para a coletividade, em prol da coletividade, mas ele não é direcionado a um indivíduo. E a gente já é pulando aqui o inciso 10, também é proibido cometer a pessoas estranhas ao serviço o desempenho de encargos que lhe competir ou a seus subordinados, salvo nos casos previstos em leis. Então, aquilo que compete a você, você não pode transferir para um terceiro. Você não pode colocar uma pessoa estranha na administração pública para poder executar o seu trabalho ou de um subordinado seu. Também é proibido incitar ou aderir a greves no serviço público consideradas essenciais ou praticar atos de sabotagem contra o regime ou o serviço. Veja bem, gente, a greve é um direito de todos os trabalhadores. Só que nós temos os serviços públicos considerados essenciais, são aqueles que não podem parar, tá? E aí ele fala, né, na questão aqui desses essenciais, que você não pode incitar ou aderir nessas situações, ok? E nem praticar sabotagem contra o regime ou o serviço. Né? Você criar ali alguma situação que você prejudique a própria administração pública. Também é proibido promover a venda de tômbolas, rifas e mercadorias de qualquer espécie dentro do recinto da repartição. Então, se alguém fica vendendo rifa na repartição, e a gente sabe que acontece, tá, gente? Não tô falando que... Eu sei que é proibido, tá escrito aqui, porém, na prática, no dia a dia, nós temos situações como essas acontecendo e tudo bem. No final das contas, a gente não se preocupa com isso, porque não dá a importância para isso, porque são tantas coisas de fato relevantes que a gente tem que se preocupar, que o que é uma rifa, né? O que é uma rifa? Mas eu tô falando para vocês o que tá aqui na letra da lei, tá? O que acontece na prática? Na prática, estamos fazendo uma rifa para poder ajudar uma campanha aqui de pessoas com deficiência. Aí a chefia imediata, muitas vezes, ela não vai impedir da pessoa que tá ali prestando um trabalho assistencialista, voluntário, de passar aquela rifa na repartição. Mas o que eu vou levar para minha prova? Eu vou levar para minha prova que não pode, ok? Gente, sempre pensando nessa perspectiva de prova, o que está na letra da lei. Então não pode fazer rifa, né? Não pode ter nenhum tipo de vender mercadoria, tô fazendo ali bolo de pote, tô vendendo na repartição. Não pode. Também não pode acumular cargo público, salvo as exceções previstas em lei. Então, aquela situação, a regra não pode acumular cargo público. Temos exceções, nós vimos isso na lei orgânica, né? Como, por exemplo, de 2 cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horário. Também não pode negligenciar ou omitir-se na prática do ato de ofício ou praticá-la em desconformidade com expressa determinação legal, visando satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, você não pode negligenciar as suas tarefas, fazer as suas tarefas com descuido, de qualquer jeito, de forma em discordância com a lei, porque você está ali desinteressado, porque você está desgostoso. Não
pode, tá, gente? Você não pode negligenciar ou omitir-se da sua prática de ofício. Também não pode deixar de prestar declaração em processo administrativo quando regularmente intimado. Então, se você for intimado, você tem que prestar declaração em processo administrativo. Se você for intimado, você tem que comparecer e tem que prestar sua declaração. Você também não pode exercer cargo ou função pública antes de atendidos os requisitos ou continuar a exercê-lo sabendo indevidamente. Então você tem que primeiro cumprir com todos os requisitos para você conseguir investir em cargo público. Você não pode sair investindo em cargo público, entrar em exercício antes de passar por todo o trâmite legal. Então primeiro você tem que passar pelo deferimento em relação aos requisitos do cargo, né? Você primeiro vai ser aprovado em concurso público, classificado, nomeado, aí você vai passar por uma perícia médica, você vai ter também a análise dos seus documentos, passar por uma perícia médica, ser aprovado em perícia médica. Aí você vai tomar posse e aí você vai entrar em exercício. Tem que passar por todo esse trâmite legal. Você não pode sair entrando em exercício antes de passar por tudo isso. Também proceder de forma decidiosa. E, gente, isso aqui é o que mais cai, tá? Porque muitas pessoas não sabem o significado de decidiosa, né? Proceder de forma decidiosa é você fazer as coisas de forma preguiçosa, sabe? De forma de qualquer jeito. É sempre de forma... Você faz o básico, se esforça muito pouco, tá sempre ali entregando muito pouco, né? Sendo descuidado, negligente. É nesse sentido, tá? Você demonstra, né, esse desinteresse, esse desleixo com as suas tarefas, ok? Então, você não pode agir de forma decidiosa, isso é proibido. E por fim, recusar fé a documento público. Se um documento ele é público, gente, ele já passou por uma averiguação ali. Ele já passou por uma análise. Se ele é público, ele já tem fé pública, ele já tem fé, você já entende que ele é verídico. Você não pode simplesmente falar assim, opa, não aceita esse documento público, porque eu não acredito que ele tenha ali veracidade. Não. Se ele é público, ele tem veracidade. Você já subentende isso. Você não pode negar fé a um documento público. E vamos falar das responsabilidades? Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde administrativamente sem prejuízo da responsabilidade penal e civil cabíveis na espécie. Então, se ele está agindo de forma irregular em relação às suas funções, às funções do seu cargo, ele vai responder de forma administrativa. Porém, isso não exime, não impede que ele responda na esfera penal e civil. Bom, a indenização em prejuízos causados à Fazenda Municipal poderá ser liquidada mediante desconto em prestações mensais não excedentes da 10ª parte do vencimento, à falta de outros bens que respondam pela indenização. Então, se, por exemplo, esse funcionário, ele causou prejuízos ao erário, aos cofres públicos, causou prejuízo à Fazenda Pública, melhor dizendo, ele vai indenizar esses prejuízos à Fazenda Municipal. E aí, isso será como liquidado em prestações mensais não excedentes à 10ª parte do seu vencimento. Será descontado direto no seu vencimento. E quando a gente fala em responsabilidade penal, a gente está falando de quê? Daquilo que abrange os crimes e as contravenções, ok? Já a responsabilidade administrativa está ligada aos atos praticados ou às suas omissões, quando você se omite em relação ao desempenho do seu cargo, das suas funções. Então, constitui motivo de ação disciplinar toda aquela ação ou omissão do funcionário capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública. Então, se comprometeu a dignidade, o decoro da função pública, né, feriu a disciplina, comprometeu a hierarquia, prejudicou a eficiência do serviço, causou danos à administração pública, isso são motivos consistentes para uma ação disciplinar. Vamos fazer uma questão. Já estão disponíveis os simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática. Temos também os combos promocionais contendo outras temáticas como a lei orgânica do município de Itaboraí e também história de Itaboraí. Vale muito a pena, é uma ótima forma de vocês exercitarem aquilo que vocês estão aprendendo aqui, a parte teórica, ok? Bom, os links estão na descrição desse vídeo. Tem também os cursos no formato de videoaulas, organizados em módulos na plataforma da Hotmart, que também vale a pena porque é um estudo direcionado, organizado, tá? Então vocês também podem estar tendo acesso, que são sobre os conteúdos comuns, tanto do nível médio quanto do nível superior. Os links também estão presentes na descrição desse vídeo, beleza? Então, vamos à questão. Assinale a alternativa correta quanto ao Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí. Letra A. O servidor responde administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sem prejuízo da responsabilidade penal e civil. Perfeito, né?
pela questão dele estar cometendo ali irregularidades no exercício de suas funções, ele responde de forma administrativa. Porém, isso não exime que ele responda na esfera penal e civil. A letra A tá certa e é a resposta. Letra B fala que ao funcionário é permitido proceder de forma decidiosa. Tá errado, né? Proceder de forma decidiosa é de forma preguiçosa, negligente, com descuido, com desleixo. Isso não é permitido, isso é proibido. Letra C. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá em 3 anos quanto aos atos que decorrerem de demissão. Quando for referente à demissão, que é uma coisa que é algo mais complexo, né? Não são 3 anos, e sim 5 anos. Letra D. A indenização de prejuízos causados à Fazenda Municipal não poderá ocorrer mediante desconto em prestações mensais em uma parte do vencimento do servidor. Não, poderá sim e vai acontecer, tá? Para indenizar os prejuízos à Fazenda Municipal, teremos desconto direto ao vencimento do servidor e esse desconto acontecerá em parcelas mensais, em prestações mensais não excedentes a 10ª parte do vencimento. E letra E, ao funcionário é proibido acumular cargos públicos em qualquer caso. Não, é proibida a acumulação de cargo público, essa é a regra, mas temos algumas exceções, tá? Então a letra E tá errada porque não é em qualquer caso. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists de legislação educacional, de legislação ambiental, de noções de administração pública. Tem playlist contendo simulados de português de diferentes bancas organizadoras, também simulados de fundamentos de educação. Então explore bastante, maratone para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.